Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM. No comando do som, Jean, ali sempre forte, firme, fazendo com que tudo chegue legal para vocês. O Caio estava do lado, saiu, foi dar um rolê, mas tudo faz parte, é o clima aqui da Rádio Mundial. Hoje eles não fizeram nenhuma piadinha aqui antes do início do programa. Então, aí o Jean já começa a rir, aí ele já passa a bola para mim e eu começo a rir também. Mas hoje ele não me pega, hoje eu tô de boa aqui. Brincadeiras à parte, esse é o clima aqui do estúdio agora nesse momento comigo, sempre solto, conheço o pessoal aqui há quase 20 anos, são meus irmãos, são meus amigos, então a gente sempre procura, né, pelo menos de acordo com a possibilidade, passar aqui para vocês um pouco dessa alegria das nossas brincadeiras, né? O que torna o clima descontraído, o clima legal, para que essas mesmas vibrações, queridos ouvintes, cheguem para vocês, né? Então é isso, gente. Diquinha inicial, né, do programa. Sempre, todos os nossos programas, eles estão sendo filmados, estão postados ali no meu canal do YouTube. Você pesquisa no YouTube Newton Schultz, ali você vai ver, tem acredito que seja o primeiro tópico de busca, é o meu próprio canal, tem uma foto minha, preto e branco ali, este é o meu canal oficial. Tem muita postagem, tem muita coisa que são colocadas nos meus vídeos. Acho isso legal, de boa, meus vídeos eles são abertos, qualquer um pode baixar, mas se você quiser prestigiar o meu canal, se você é uma pessoa que curte o YouTube, você entra ali, curte o meu canal, se inscreve, ativa as notificações no sininho. Sempre que a gente postar, né, o programa da rádio e também tem vários trechos de palestra, você receberá um e-mail o qual você se inscreveu. Então é isso, gente. Quiser prestigiar, tá ali. Também estou no Instagram também. Você procura, acabei de fazer uma postagem 2 minutos antes do programa, o André Mota até falou assim, pô, com essa foto, mais R$3 você não vai precisar pagar o metrô. Né? Brincadeira, tá ali. Se você quiser prestigiar também ali no Instagram, são fotos mais pessoais, né? Você pesquisa Newton.Schutz, S-C-H-U-T-Z, o Newton é N-I-L-T-O-N, Newton.Schutz. Ali eu coloco mais o meu cotidiano. Eu voltei recentemente, ontem mesmo, né? Peguei uma baita chuva, eu brinco, fui fazer mototerapia, fui dar uma volta ali nas cidades sagradas do sul de Minas. Se tudo der certo, para a semana que vem eu vou lançar um vídeo ali no YouTube dessa viagem, com fotos, com vídeos que eu gravei, explicando o porquê desse local. Então, se você quiser entrar em sintonia com esse trabalho, estamos ali no Instagram, Newton.Schutz, e também no YouTube. E tem site meu, newtonschutz.com.br, tem páginas no Face. As redes sociais chegaram para ficar, a gente sabe muito bem disso, né? Eu acredito no futuro, eu vejo essa garotada hoje, né? Todos ficam nos seus celulares o tempo inteiro, eles não curtem muito televisão, só quando eles são muito pequenininhos. Quando eles crescem um pouquinho, eles querem saber do celular, do computador, para eles escolherem o que eles querem assistir na hora que quiserem, quantas vezes quiserem. Para mim isso será o futuro. Essa televisão normal, convencional, vamos dizer assim, que temos, ela irá cair e vai ter que se adaptar às coisas novas. Já temos em Smart TV que coloca ali, mas eu estou falando no sentido de transmissão, gente. Porque essa garotada que chegou agora, que resolveu reencarnar, né, nesse atual momento, são crianças que irão firmar, na minha visão, esse tipo de troca, esse tipo de sinergia entre eles em relação ao que eles querem, né? Então foi uma opção deles. Os filhos deles, né? Acredito, o pessoal que vai chegar lá para... Agora vamos arredondar 2020 para 2040, 2050, será uma criançada que já vai pegar tudo isso bem resolvido, transformado, burilado. Isso faz parte da nossa evolução. Mas é isso, gente. Já falei quase 5 minutos aqui trocando ideia com vocês, mas eu sempre estou aqui de uma forma solta. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o Natal.
Natal, Cristo. Então vamos tentar, nesse tempo que temos, colocar um pouquinho a minha visão em relação aos meus estudos. Quem não sabe, está me ouvindo pela primeira vez, eu me apoio na teosofia, né? A minha escola de iniciação é a Sociedade Brasileira de Eubiose, que muita convergência traz com os ensinamentos da teosofia, jamais conhecida, né? A Helena Petrovna Blavatsky, essa grande mestra da humanidade que se conectou com os valores do Oriente e, através das suas conexões, deixou livros fantásticos, né? Doutrina Secreta, Isis Sem Véu. Então, para as pessoas que entram em sintonia com isso, né, a eubiose hoje atual, né, o patriarca, o meu mestre também, o professor Henrique José de Souza, ele deixou todo um compêndio de ensinamentos ali, que são ensinamentos fáceis? Não. Você pode até pegar esses ensinamentos e distribuí-los pelas redes sociais, mas não vai adiantar nada. Por quê? Porque as pessoas vão ler, vão entender de uma forma limitada ou mesmo vão compreender o que está ali de uma forma distorcida. Daí que tem os graus iniciáticos da eubiose para uma compreensão do que está ali. E mesmo assim não é fácil. Eu ainda não sou uma pessoa muito velha ali da sociedade, estou ali há 20 anos, vai dar uma arredondada. Muito difícil, ali os estudos são constantes. O mesmo trecho que você leu anos atrás, hoje você vê de uma forma diferente, que a gente evolui. Então vou falar do Natal, vou falar do Cristo, né, despojado de religiões, de dogmas e etc., de uma forma solta. Se você é uma pessoa muito religiosa, que de repente não aprecia um conhecimento mais no sentido ousado ou mesmo libertador, simplesmente não assista o programa, não entre em sintonia. Mas vamos lá, vamos conversar. Primeira coisa que eu já venho chocando com tudo isso. O Natal. O Natal fala de nascimento, Natal de natalício, nascimento do Cristo. O Cristo não nasceu dia 24 para o dia 25 de dezembro. Esse é o primeiro ponto que eu já coloco. Isso é errado. Depois eu dou o lado positivo disso, mas inicialmente eu coloco a comemoração em relação à data errada. Pegando os livros, né? Dizem que quando Cristo nasceu, Júpiter e Saturno, dois planetas, né, eles estavam conjuntos, eles estavam alinhados no céu. E este alinhamento não ocorreu primeiro, vamos falar do ano, depois da data, não ocorreu no ano zero como nós temos. Isso tudo foi uma arranjadinha em relação a todos os pontos necessários da época, envolvendo política, envolvendo interesses e etc. Então colocaram como sendo o ano zero, que nós adotamos até hoje. Existe uma energia em relação a isso? Claro que é formada, porque nós vivenciamos isso. Mas o Cristo nasceu exatamente 7 anos antes desse marco zero. Então, na brincadeira, ele nasceu 7 anos antes dele mesmo, desse marco zero que nós temos. Por quê? Quando ele nasceu, estava alinhado no céu, Júpiter e Saturno, somente 7 anos antes do próprio marco zero, antes de Cristo que nós temos. Junto estava Urano, estava o Sol, estava Vênus, estava Júpiter. Então nós tínhamos várias conjunções de planetas no momento do Cristo, né, que ele nasce, no signo de Peixes astrológico. Então ele, que foi o grande ser associado ao início da Era de Peixes, trazendo toda aquela energia que transbordava amor, água é sentimento. Signo de Peixes é referente à água, terminando a Era de Fogo, que era a Era de Áries. Daí que você pega a força de Roma com o crescimento, aí as pessoas vão colocar, então a Era de Áries foi ruim? Muito pelo contrário. Roma, através das conquistas, através do que fez, teria, na época, se o Cristo fosse reconhecido, teria uma força temporal, mais política, mais, vamos colocar assim, administrativa, muito proeminente. Então nós teríamos Jerusalém como uma capital espiritual, as 7 igrejas do Apocalipse, do apóstolo João, como as 7 igrejas que dariam o apoio do trabalho em relação a Jerusalém, e Roma seria a capital temporal. Então o povo reconheceria o Cristo, Jesus, na verdade, como o grande ser, o Messias esperado nas tradições, e com isso ele trabalharia junto com Roma,
colocando um novo foco, uma nova reestrutura em relação ao nosso planeta. Então hoje nós vemos estamos aqui em dezembro de 2017, o presidente americano, o Trump, ele quer colocar Jerusalém como a capital ali de Israel. Olha, vocês viram que muita gente não concorda. Por quê? Por todo o estardalhaço que vai acontecer. Mas eu digo para vocês, a época de Jerusalém, a Jerusalém que está ali no Estado de Israel, esta época no sentido da espera de um ser especial, já foi. Todas essas consciências já foram transladadas aqui para o Ocidente e hoje a Nova Jerusalém se encontra aqui nas Américas, precisamente no Brasil, né? Aí as pessoas, puxa vida, Nova Jerusalém no Brasil? Sim. Segundo os meus estudos, o trabalho das 7 igrejas do Apocalipse, que mantinham a tradição do Santo Graal, vejamos o simbolismo de uma forma diferenciada da Santa Ceia do Cristo, esses valores por onde todos os apóstolos correram depois do deicídio, que foi a morte do Cristo, foi passado depois para novas 7 igrejas, ou as 7 igrejas do Ocidente, que foram se formando cada uma no seu tempo. 4 ali na região da Europa e 3 aqui na parte da América. Nós temos a Santa Maria Maggiore na Itália, Bourges na Bélgica, nós temos a Abadia de Westminster na Inglaterra, nós temos Sé Patriarcal em Portugal e depois a Catedral de Washington ali nos Estados Unidos, a Catedral do México em relação à América Central e sim, a Basílica de Salvador aqui no Brasil. Essa foi a 7ª, onde nós entramos nos mistérios também do Padre Antônio Vieira, um ser especialíssimo que muitas pessoas já leram livros dele, um grande orador que teve a ascensão da sua consciência através da grande fé que tinha, aí se torna o grande orador que conhecemos, mas a 8ª, a Nova Jerusalém, está onde? Demarcado no Trópico de Capricórnio, porque a nossa evolução iniciou aonde? Iniciou ali no Tibete, naquela parte, vamos dizer, norte da Índia, Srinagar, Lé. Ali nós temos o Trópico de Câncer passando, onde começa tudo. E a evolução termina aqui no Trópico de Capricórnio. Ontem eu passei por ele. Eu passei ali pela Carvalho Pinto, pela Dutra. Ali nós temos o Trópico de Capricórnio. Então, demarcado ali na Serra da Mantiqueira, nós temos 7 cidades que representam 7 forças de um novo apoio para o firmamento de uma nova era, a Era de Aquário, e São Lourenço, no sul de Minas, representa o transbordo dessas experiências. O próprio apóstolo João, no Apocalipse, ele escreve que ele vislumbra, né, no final, que ele vislumbra a Nova Jerusalém num lugar de paz, num lugar onde as energias seriam diferentes de tudo aquilo que aconteceu com o mestre dele, que foi o Cristo. Então ele vislumbrava este acontecimento sendo projetado para cá. Então nós precisamos compreender que é necessário atualizar todos esses pontos. Acredito eu, e torço muito por isso, essa criançada que está chegando, eles acreditam em Natal hoje para ganhar presente, isso e aquilo, mas quando eles crescerem e começarem a se aprofundar na história, eles começarão a entender o quanto existe de furo em relação a isso. Então o primeiro ponto foi esse: o Cristo não nasceu no ano 0, ele nasceu 7 anos antes dele mesmo. Em relação à data, como Cristo era um ser voltado à energia da Era de Peixes, ele teria que nascer nos auspícios do signo de Peixes. Então, como é o 12º mês, sendo que os romanos não contavam janeiro e fevereiro, era um calendário de 10 meses, eles colocaram junto com as festividades romanas, as saturnais ou saturnálias romanas, para existir uma convergência de comemorações, é minha visão, existem outros pontos também, eles colocaram a comemoração para o dia 24 de dezembro, que é o último mês, né? Mas, na verdade, na minha visão, novamente sujeita a erros, eu acredito que ele nasceu em 24 de fevereiro. Porque é o último mês real do ano, porque o ano começa no ano novo astrológico, que é na chegada aqui do equinócio de outono no dia 20 ou 21 de março. Março seria o primeiro mês e fevereiro seria o 12º, depois que os romanos colocaram janeiro e fevereiro. Então, para mim, o Cristo, verdadeiramente, ele nasceu possivelmente em 24 de fevereiro. Existem outras possibilidades
nos auspícios de Virgem, que é a polaridade de peixes, que ocorreria este advento também 15 de setembro, é uma outra hipótese. Mas, em resumo, não aconteceu o nascimento nessa época. Então esse é o lado que eu discordo totalmente. Além do comércio, comemorar o nascimento de um ser de estirpe hierárquica como Cristo, através de cumilanças, através de compra de presentes, que é isso, gente? Pelo amor de Deus, isso nunca vai ser a comemoração de um ser especial. A verdadeira comemoração desse Natal, o Natal dentro de nós, com uma força renovadora, nós sermos premiados pelo nosso trabalho, pela parte do nosso aperfeiçoamento. Aí sim o verdadeiro Natal acontece. Então, este seria um lado que, para mim, é um lado extremamente sombrio. O lado de luz, mesmo nessa passagem que nós vamos ter agora sexta-feira, estou aqui ao vivo, como falei para vocês, dia 22, domingo, dia 24, domingo para segunda, o lado bonito da confraternização das famílias, das pessoas estarem juntas, é um momento onde todo mundo vibra uma energia legal. Então isso contribui para ajudar a limpar um pouco esse astral tão pesado, ligado a todas as coisas, os acontecimentos, não só do nosso país, que está muito difícil, todo mundo sabe, né? Mas eu acredito nessa limpeza, né? Seja ela como for, sem interesses escusos por detrás. Às vezes, infelizmente, são utilizados esses interesses que são escusos, que são horríveis, justamente para que algo aconteça. Então, vamos celebrar esse lado bonito, esse lado legal, esse lado bacana. Então, nós temos o nascimento do Cristo, na minha visão, fechando esta parte, no dia 24 de fevereiro, né, do ano menos 07, ou 7 anos antes do que nós temos como marco zero, esquecendo as religiões e colocando o conhecimento de uma forma mais clara e direta, né? O conhecimento de uma forma clara, como eu melhor vejo agora. Seguindo ainda, o Cristo não nasceu numa manjedoura, essa coisa de que ele nasceu entre os animais e tudo, etc., seguindo ainda as tradições. Livros que existem, que atestam isso, inclusive no Oriente, lugar aonde o Cristo foi iniciado. O Cristo nasceu em uma, vamos chamar assim, manjedoura, entre monges, entre seres fantásticos, os essênios, que deram toda uma cobertura em relação ao trabalho dele. Os animais, se você pegar essa tradição dos animais, da manjedoura, como se fala, os animais ali se associam a ritos do Oriente. Então a própria igreja, sempre se adaptando ou atualizando esses valores, não coloco isso como uma coisa errada, se apoia no conhecimento do Oriente e coloca a força desse ser em relação a essa tradição para que continue o arquétipo. E logo que ele nasce, ele teve uma pessoa especialíssima associada à sua evolução, que foi José de Arimateia, que se você estudar sobre José de Arimateia um pouquinho mais a fundo, José de Arimateia depois leva os valores do Santo Graal ali para a Inglaterra, que aí nós temos depois o mito do rei Arthur, do mago Merlin, mas inicialmente José de Arimateia pegou o garoto com 13 anos e levou ele para ser iniciado em todos os mistérios, porque a função do Cristo não era somente religiosa. A função de Jesus, que depois se torna o Cristo como conhecemos, não era somente religião, também uma reforma política, uma reforma onde ele iria mexer em todos aqueles alicerces desgastados, que isso que foi ocasionado depois através do deicídio que ocorre. Então o Cristo dos 13, acredito eu, até os 28 anos de idade, que é quando ele retorna para a região da Palestina, ele passou pelo Egito, ele passou pela Índia, aí ele sabia manipular as energias, as forças sutis da natureza, operar os milagres. Naquela época, o conhecimento do Oriente era muito forte ainda. Então, ali nessa região que eu falei, principalmente a região norte da Índia, chegando ali no Tibete, que hoje é considerado China, etc., ali naquela região, as pessoas, os seres que estavam ali, os monges, vamos colocar assim, eles conheciam esses mistérios. Então, daí você
entende o Cristo retornando, operando os seus próprios milagres, manipulando as forças ocultas da natureza, que nós chamamos de tátuas, aonde um exemplo, manipular a força da energia do elemento fogo no seu sentido oculto. Fogo é luz, então ele conseguia operar nas pessoas. Claro que ele era um ser especialíssimo, não estou tirando a parte hierárquica do Cristo. O Cristo era um Bodhisattva, era um ser fantástico, era um ser que estava fechando todo um contexto para que depois nós tivéssemos, que esse momento é o agora, o retorno de um Buda integral. Então o Cristo, como Bodhisattva, sabia manipular essas forças. Então com essas energias, com essas forças, ele operava os milagres que nós conhecíamos. Então José de Arimateia foi um apóstolo fantástico em relação a isso. E junto dele nós tínhamos quem? Nícolo Nicodemos, que seria um outro apóstolo do Cristo. Então nós tínhamos um 13º e um 14º, fechando o número 14 em relação ao trabalho do Bodhisattva, o Cristo, como conhecemos. Então esses dois apóstolos ocultos deram todo o suporte para o trabalho dele. Quando ele nasce, ele é visitado pelos 3 reis magos, né? Baltazar, Melchior e Gaspar. Esses 3 reis magos, cada um tinha uma cor de pele. Nós tínhamos um amarelo, nós tínhamos um negro e nós tínhamos um branco. Eles representavam uma parte de seres que estavam conectados a valores extremamente espirituais, que hoje nós chamamos de Agartha, que hoje nós chamamos, os nomes que eu sempre cito, Shangri-La, Shambhala, o Avalon, né? O nome que você queira dar. Então esses 3 reis, trazendo todas essas experiências evolutivas, representando eles como seres coroados, que eram grandes seres também no seu sentido astronômico e astrológico, daí que vem a estrela de Belém como uma conjunção, guiou os 3 a chegarem no local onde esse ser estava, que já estava narrado em várias escrituras. Queridos ouvintes, o que eu quero que vocês entendam é que as minhas colocações em relação ao Natal, eu não sou contra o Natal. Eu sou a favor do Natal, mas o Natal de uma forma mais consciente. O Natal onde a gente quebra informações que são errôneas, através de estudo, através de conhecimento, e através disso a gente comece a reprocessar, olha a forma que eu coloquei, esses valores dentro de nós. E esses valores, quando eles começam a ser vistos de uma forma diferenciada, nós entramos numa sintonia com a verdade e nada superior à verdade. Então, quando nós trabalhamos o Natal nesse sentido verdadeiro de paz, união, fraternidade, mas com consciência real do que ele representa, nós com isso podemos transformar o mundo. Quer dizer que acabou o Natal, o Ano Novo, vou curtir, tenho 13º, faço minhas férias e acabou? Não é por aí não, gente. Depois volta toda a agonia, porque isso é passageiro, isso é pão e circo. Vamos acordar para o nosso verdadeiro trabalho, formando esse Cristo dentro de nós, e com isso, com estes valores de fraternidade, de justiça, de amor e também conhecimento, nós transformamos este mundo que está de cabeça para baixo. Se você entrou em sintonia comigo, queridos ouvintes, se você está afim de beber da fonte desses conhecimentos que de uma forma bem breve eu coloquei aqui para vocês, eu sempre divulgo nos meus programas a Sociedade Brasileira de Obiose. Tem gente que fala, pô, mas todo programa você divulga isso, e vou divulgar sempre, porque hoje eu não vejo nenhum lugar que você possa evoluir e ter acesso a essas informações hoje, como a Sociedade Brasileira de Obiose. E olha que eu já passei por muito lugar, né? Então, manda um e-mail para a minha equipe. Qual é o e-mail? equipe@newtonschutz.com.br. Repetindo, equipe@newtonschutz.com.br. O Newton Schutz você procura no Google ali e arruma, coloca tudo junto.com.br, o equipe e o arroba inicialmente. Informa a sua localidade e a minha equipe vai responder o e-mail para você, te auxiliando no ingresso da Sociedade Brasileira de Obiose. É isso aí, queridos ouvintes, que todos tenham um Natal cheio de fraternidade, cheio de amor, mas principalmente, e nunca esquecendo disso, buscando conhecimento para nós transformarmos o mundo. Valeu, Jean, valeu, Caio, para todos vocês um grande e fraterno abraço, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até mais.